Tudo bem? Oi, Oi, Que bom te Débora. ver. Tudo Tudo bem? bem? Muito bom te ver também. Deixa eu ajeitar Muito aqui meu som. bom. Ajeita, ajeita com calma. Mira bem. Demora um tempão também para ajeitar aqui. Fica aqui. Né? Bom vê-la. Me ouve bem? Ouço bem. E você, me ouve? Perfeitamente. Tudo Bom, certo. que Nossa, a ótimo. galera já tá pipocando. Tinha um monte de gente ali mandando mensagem. Mas não é agora, não é agora. Gente, calma, calma, eu tô indo. Então, assim, acho que a expectativa por esse momento não é só nossa, não, viu? Tem um monte de gente ali questionando um monte. Então, obrigada, né? Esse Imagina, espaço é obrigada a seu, você. esse espaço é todo Obrigada, seu. Débora. O livro tá aqui, lindo, maravilhoso, A delícia de cria, bonito. a filha. É a coisa mais linda do mundo mesmo, mesmo, né? Uma curiosidade, opa, não cai. Aí, Uma aí, voltei. curiosidade que, uma curiosidade que o Thiago me lembrou agora é que tanto o seu livro quanto o livro da Jéssica, que é daqui a pouquinho na live, tem a mesma artista, a mesma artista que fez as ilustrações que estão nas capas. E eu não sabia, Sim, uma uruguaia fantástica. Eu falei, gente, mas que lindo e tal. E a gente foi. É da mesma artista, ela chama Petrona. É muito legal. Então, é só uma curiosidade mesmo. Então, eu vou parar de falar já, para você ficar bem confortável. Vou falar o que eu falo para os outros autores, que é dividir isso em 3 etapas. Fala sim. de você, tudo que você quiser. Tá todo mundo aqui querendo matar a saudade. Sim, muita Depois saudade. um pouquinho do livro, né? Tem algumas perguntas, inclusive, que podem te direcionar. Uhum. Quem estiver assistindo e quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora. Não é se eu deixar passar, Márcia, dá uma olhada, vê também. Tá, A gente também está tá aqui bom. para auxiliar. Ok. E depois a gente pode ir para uma parte de leitura, se for do seu agrado. Claro, com certeza. Tá ótimo assim. Então, tá, manda bala, estamos aqui para te ouvir. Oi, gente! Então, boa tarde, finalmente, né? Chegou o grande dia. Quero muito agradecer a Débora, ao Tiago. Depois os agradecimentos eu vou fazer ao final, mas já agradecendo aqui, eu acho que foi um momento, foi um processo muito coletivo e muito afetuoso. É mais ou menos como eu trabalho também, né? Eu acredito que essa escrita ela é coletiva, apesar de no momento ela acontecer individualmente. Mas enfim, todos os encontros que a própria poesia me proporciona e todos os encontros, enfim, na vida são, enfim, claro, mote para a minha escrita, que, né, até vou falar um pouco sobre isso depois. E, primeiramente, então, eu queria agradecer quem está assistindo e dizer que é uma alegria estar aqui e me apresentar para quem não me conhece, que acho que tem muitos conhecidos e conhecidas, mas acho que também pessoal outsider. Então, eu sou Mariana, eu moro em Curitiba, sou poeta, pesquisadora. Esse é meu primeiro livro de poesia, feito aberto até a garganta, que eu vou explicar mais ou menos um pouco do título depois. E já vou partir, vou falar que eu estudo um pouco de poesia contemporânea, agora no doutorado, poesia contemporânea escrita por mulheres, pegando um pouco de temáticas ecológicas também, que agora é bem diferente da proposta de peito aberto. Mas depois eu vou falar também um pouco sobre isso, sobre as outras perspectivas de escrita, de trabalho, projetos novos. Mas vamos ao livro. Então, eu estou aqui, não sei se você também está tomando um drink. É, Eu estou no café, porque senão a Jéssica, que vem depois, eu não dou conta de conversar com ela. Ela vai tá, falar, ó, sim, eu estou segurando até o fim. fechar. Toma para fechar. Então é isso. Então, falar do processo de peito aberto é um compilado de textos que eu tinha, começaram a ser escritos mais ou menos em 2017, quando eu comecei um processo muito interessante de me descobrir e de tentar me entender como
enfim, mulher, artista, poeta, pessoa no mundo. E foi sempre um processo muito cheio assim, de referências e muito intenso, também por conta da coletividade que começou a me cercar muito intensamente em 2017, que eu participei no final do ano de um curso incrível ofertado pela minha grande amiga Emanuela Siqueira e a minha grande amiga Júlia Reis, que é escritora e foi responsável pela escrita da orelha do livro, que é simplesmente uma coisa maravilhosa. E elas ofertaram um curso no final de 2017 sobre crítica literária feminista. E aí eu comecei a participar, eram encontros semanais e duraram, se não me engano, 3 meses. Foi uma carga horária bastante intensa, isso tudo na universidade. E aí, nesse processo, ele é um texto que, assim, acho que mudou minha vida, que é um texto da Adrienne Rich, que chama Quando da Morte Acordamos. Ontem eu até estava relendo ele, que ela propõe pensar a história da literatura pelo viés das poetas, escritoras, né? Porque o nosso cânone ainda ele é muito masculino. Então, pensar a história da literatura pela escrita de mulheres. E a partir dessa da busca por essa linhagem, né? Quem é que vem antes de mim, né? Quem é que veio como mulher, como escritora, é uma linhagem também que a gente vai encontrar bastante na segunda parte do livro, que chama Com o Sangue de Semele, depois eu vou fazer umas interações. Então, só para dizer que eu comecei a entrar nesse universo da crítica literária feminista e entender a importância que muito tardiamente eu não tinha ainda entendido sobre a necessidade da gente ler mulheres. E principalmente como mulheres escritoras, tentar encontrar a nossa voz a partir dessas vozes que, enfim, ecoaram antes da gente. Então, esse processo ele foi muito intenso e eu comecei a ler mulheres e até mesmo a pensar minha própria formação, né? Minha formação leitora, em casa, meu pai sempre leu muito, minha mãe também. Então, pensando nessa formação, que eu não tive esse acesso não entendi a importância da leitura de mulheres, né? Então, a partir de 2017, eu comecei a escrever muitos dos poemas que compõem o Peito Aberto, pensando também em encontrar a minha própria linhagem, mas essa linhagem que vem, essa linhagem familiar, retomar a história de mulheres da família, que é uma coisa que eu gosto muito e tem sido muito forte na minha vida, retomar essas histórias dessas mulheres. E aí comecei, né, a entrar em contato com confessional poetry, confessionalism, a Sylvia Plath, a Sexton, a Annie Sexton. Aí a gente passa para o conceito que é maravilhoso da escrevivência, da Conceição Evaristo, e eu acho que é isso, que eu não consigo desvincular a minha vivência da minha escrita. Elas estão imbricadas. Por mais que haja, claro, um afastamento, como acontece hoje, né? De eu ver esse livro pronto, de poemas que foram compostos há 3 anos, a maioria. Eu já também mudei bastante, né? Porque tudo é um processo, né? A gente continua escrevendo e pensando como escrever o que a gente escreve. Então, é muito difícil para mim distanciar as coisas entre escrever e viver. Isso me lembra muito as 2 últimas frases de devoção da Patti Smith, que inclusive foi a Jéssica que me deu de aniversário. Então, assim, as nossas escritas, elas estão também bastante imbricadas, a minha e da Jéssica, por esse compartilhamento, por ela ser minha irmã literária, né, que é esse conceito que, enfim, quando eu também me dei conta, ele fez muito sentido para mim, né, dividir essa escrita e compartilhar esses textos com
outras mulheres que também escrevem, e eu tenho a sorte de ter algumas ao meu lado, é uma felicidade muito, muito grande. Então, esse encontro, grande encontro mesmo, que é a poesia. E aí a Peri, ela fala, por que escrevemos? Porque não podemos somente viver. E é isso, a gente vive, a gente escreve, e é um processo quase que contínuo e quase a mesma coisa, assim. Então, aí o livro surgiu dessa efervescência de, né, descobertas. A primeira parte dele, vou falar um pouquinho, ela é destinada a entender um pouco, a compreender um pouco os processos que eu vivi também, que foram muito intensos na infância. Para quem não sabe, o peito aberto até a garganta tem a ver com minha experiência marcada no corpo, que é da minha cicatriz, né? Eu fui operada 2 vezes do coração, então, assim, é uma coisa que está marcada em mim, né? Uma infância que está marcada em mim. Então, essa primeira parte ela foi mais ou menos organizada para entender esses ciclos de vida, morte e vida, que estão ali, que já começam também a trazer um pouco de uma linhagem, que é o poema de abertura, né? Que esse tem título, que chama Antes do Cânone. Então, a gente já vê alguns indícios ali de tentativa de entender essa violência da infância, entender os ciclos de vida, morte e vida, porque eu simplesmente achei que eu fosse morrer aos 5 anos de idade, e isso para uma criança absorver é uma loucura, assim. E essa primeira parte, ela é bem curtinha, ela fecha com um poema que foi bastante... como se diz, foi bastante baseado num laudo médico meu de alta, né? Então, claro, tentei trabalhar com isso, ficcionalizei a partir desse laudo, e essa é a primeira parte que compõe o livro, pensando esses processos de infância, compreensão dessa violência, né, da infância, e pensar em ciclos de vida, morte e vida, que estão ali mais ou menos claros, né? Dependendo do poema, isso fica mais ou menos explícito. E aí vem a segunda parte, que é com o sangue de Semele, né? Semele vem dessa figura mitológica que é fulminada por Zeus, mãe de Dionísio. Então retomei um pouco da história, desse triângulo amoroso que depois ela compõe com Zeus e com Hera. Essa coisa da mulher sempre, né, sendo deixada de lado. E aí fui pensar essa segunda parte e organizar os poemas, porque o livro ele não é um projeto, né? Tem algumas autoras, algumas poetas, como a Jussara Salazar, que eu simplesmente admiro muito o trabalho, que ela fala que todo livro dela é um livro-projeto. No caso de Peito Aberto, não foi, mas no final ele parece um projeto, né? Porque eu acho que eu consegui, enfim, de um jeito ou de outro, organizá-lo de uma forma que ele fizesse sentido dentro de um projeto. E aí vem a segunda parte, que começa com um prelúdio, que é bastante, é uma prosa poética, né? Eu escrevi ele quando eu estava muito... assim, absurdada com o Lavoura Arcaica, que também faz essas muitas digressões e apresenta muito dessas relações familiares descompassadas. E aí eu escrevi, então, e juntei alguns poemas, eles foram escritos depois, pensando que, eu quero fechar esse projeto. E eu quero tornar a segunda parte um pouco mais longa. Então, alguns poemas eles foram escritos depois, para compor o projeto, que daí virou o livro, né? E aí, pensando, né, em retomar essa linhagem das mulheres da família, principalmente das mulheres da família da minha mãe, porque a minha avó, ela vem fugida de uma guerra civil, né? A minha avó, ela casou com meu avô é angolano, era angolano,
e a minha avó casou com ele, e eles fugiram no início da década de 60, a minha mãe super pequenininha, eles vieram fugidos enfim, das guerras de separação, né, com Portugal, que teve na época. Então, eu comecei a pensar como eu poderia deixar isso marcado, sendo que também 2017 foi um ano que me pegou muito por conta da doença da minha avó, porque ela tem Alzheimer. Então, é como se, ao passo que ela vai esquecendo a história dela, a gente não tem mais acesso a essa história também. Então, como que nós podemos, né, deixar essa história registrada de alguma forma? E eu ainda quero escrever mais sobre isso, sobre a história mesmo da família, por outras fontes, fotos, fotografias, né, pela própria voz da minha mãe, das minhas tias. Mas é aquela coisa que me agarrei à escrita para não perder essa história. E acho que isso é muito forte também. E daí remete o que eu já comentei no início, que foi dessa linhagem das mulheres que vieram antes de mim também como escritoras, e alguns poemas de homenagem de escritoras que estão comigo, né? Que são as minhas amigas, que são as pessoas que, enfim, compartilham a poesia comigo. Então tem muito disso, assim, né? Das mulheres que vieram antes, que até é uma frase bem legal da Sonnet, da Rebecca Sonnet, que eu acho que é epígrafe da dissertação de mestrado da minha prefaciadora, que é a Gisélia Berstacher, que, enfim, é maravilhosa. Depois quero agradecê-las por isso, mais no finalzinho. Então é isso, é a questão da família, do me entender escritora, de não deixar essas histórias morrerem e de entender mais ou menos qual é a história que também eu quero continuar contando, né? Dessa perspectiva que, para mim, antes era uma perspectiva muito pautada na leitura canônica, né? E que agora eu vejo que, assim, tô fugindo disso, né? Trabalhar também com publicações independentes, coisas que, né, a gente vê a força, assim, do projeto, né, dessas pessoas, dessas mulheres, principalmente, em querer publicar e, às vezes, não saber mais muito como, e aí as publicações independentes estão aí para isso também. Então, pensando essa segunda parte, chama Com o Sangue de Semele. E a terceira parte, que é a etimologias dos nomes próprios, a gente vai encontrar muitos poemas que prestam homenagens também. E essas homenagens são a gente pode ver, para uma das minhas influências, que é a Sofia de Mello. Eu bebo muito na fonte das portuguesas também, por conta, né, dessa questão da linhagem. Então, muito da Sofia, muito da Anna Hatterley, muito da Flor Bela, enfim, são muitas referências, a Dília, a Matilde Campilho, enfim, são poetas que me servem muito de referência também para entender, né, essa linhagem que vem de Portugal, depois minha avó vai para Angola, conhece meu avô, depois eles vêm para o Brasil, como é que funciona esse triângulo, né, essa triangulação toda. E aí a terceira parte é legal porque apresenta esses nomes, um deles é a Sofia, um poema dedicado a ela, mas muitos dos nomes são de pessoas que eu conheço. E aí eu comecei a pirar porque foi na verdade foi uma proposta de escrita, numa oficina de escrita que eu tive com a Angélica Freitas. Eu tive o prazer de participar já de 2 oficinas que ela ofertou aqui em Curitiba, a primeira na Escola de Escrita e a segunda na Biblioteca Pública, o ano passado, bem no finalzinho do ano. E aí ela trouxe pra gente, apresentou pra gente, eu não conhecia, a Cecília Pavon, que é uma poeta argentina, que tem um livro chamado Once Score, que são 27 poemas
de homenagem. São 27 poemas que apresentam geralmente nome e sobrenome de pessoas. E aí, nessa oficina, eu comecei a pensar, gente, que sensacional, eu posso começar a colocar nome e misturar nome de pessoas que eu conheço e nome de outras referências também, né? Que podem ser referências literárias, podem ser referências artísticas. E aí eu comecei a escrever alguns dos poemas que estão nessa terceira parte, durante essa oficina da Angélica. E claro que depois eu, né, revisando e tal, algumas coisas se modificaram, mas ali eu comecei também, essa oficina foi em 2017, se não me engano, ou começo de 2018, não me lembro. Foi aí que eu comecei a também ler mais poesia contemporânea e começar a entender como que funcionavam esses mecanismos que poderiam ser acionados a partir de uma de uma coisa da cotidianidade, do cotidiano, né? Que às vezes é uma cena que ao primeiro momento você pensa que é extremamente banal e com isso você pega essa força e escreve o poema. Então a terceira parte é muito baseada em cenas, né? Cenas que eu vivi, cenas que eu vislumbrei, cenas que eu imaginei viver. Então, funcionou mais ou menos assim a terceira parte. E é isso. Então, a primeira é como se fosse o ponto de partida para a escrita, fosse essa coisa da força do trauma, né? Que eu acho que está muito ali nessa escrita confessional, que vem, né, a partir dos anos 50 nos Estados Unidos. Depois, essa segunda parte dessa linhagem, que vem muito motivada pelas histórias familiares e pela captura a partir do que a Rich diz da linhagem de escritoras. E essa terceira parte, que é um pouco mais de brincadeira com esses nomes e pessoas que me inspiram, que são pessoas que estão ali comigo, né? Que são amigas, amigos, e misturado com outras referências que são da Sofia, do Nuno Giudice, que é um poeta incrível, que eu tive muita alegria de esbarrar uma vez que eu fui num congresso em Portugal, e essa vez muito louco, e ele estava lá apresentando e declamando os poemas. Ele tem uns poemas inesianos muito bonitos, né, de trazer a imagem super simbólica da Inês de Castro para os poemas, e um deles é dedicado, é bem curtinho, dedicado a ele. Então, é mais ou menos isso, essa mistura, essa bolsa do Gato Félix, que é peito aberto e, enfim, gente, eu tô falando demais, não sei, tô só aqui, só falando. É uma delícia, não para, é isso que a gente quer saber mesmo. Na verdade, eu tô te ouvindo e tô prestando atenção aqui às perguntas, né? Você já explicou, uma delas era a respeito disso, se era um compilado, um projeto, você já explicou? Tem gente aqui te perguntando quando é que você vai dar a sua oficina, o tamanho da... É verdade, não foi só uma pessoa, não, eu tô aqui de olho. Então, assim, existe uma coisa, deixa eu saber, a oficina de escrita, e se você se sente exposta? Essa pergunta eu achei interessante, né? Porque a gente está fazendo um movimento todo, tá todo mundo dentro de casa, e a gente está passando por esses lançamentos com essa estrutura totalmente diferente, e de repente falar um pouco dessa exposição. Se você, agora, com o livro fechado, né, que ele vai tomar 1000 caminhos, para isso você se sente exposta. Mas eu queria falar só uma coisa sobre esses movimentos todos que você participou, do quanto isso me coloca e coloca todo mundo, não só as mulheres que estão assistindo, que coloca todo mundo, todo mundo envolvido dentro de uma bagagem maravilhosa, né? Essa tua escrita, quer dizer, esse livro traz ele tem um repertório, ele é tocante mesmo. Eu que estava com a leitura muito próxima agora, para a gente conversar, então você foi anunciando, assim, belíssimamente, todo mundo vai ler daqui a pouco. É uma delícia. Mas fala pra gente dessa exposição, antes da gente partir pro restante, e fala se você pretende dar uma oficina ou não.
Ai, gente. Então, vou responder a parte da oficina primeiro. Eu faço parte de uma grupa maravilhosa de escritoras, escritores, que é a Membrana Literária. E a gente tem muita vontade de dar oficina, porque, como eu falei, o processo é tão conjunto que a gente não consegue, às vezes, pensar em dar uma oficina sem chamar, né, essas outras poetas e poetas que estão ali junto com a gente. Eu sei que antes de eu entrar na Membrana, que até foi um convite que veio pela, né, foi feito pela Júlia, que é a orelista, depois da oficina da Angélica, que a gente se esbarrou. Então, né, essa coisa de, a gente se esbarrou, eu nem sabia que ela ia estar lá com a Nath, com a Natasha Tiné, e aí aconteceu da gente estar lá, enfim. E eu sei que antes de eu entrar na Membrana, elas já fizeram algumas oficinas, ministraram algumas oficinas, algumas até em escola pública, o que eu acho impressionante, maravilhoso. Eu acho que a gente está aí para isso mesmo. E cada vez mais tem que estar para isso mesmo, né? Nesse momento calamitoso que a gente vive, eu acho que a poesia ela tem que invadir todos os cantos e cada vez mais. E aí a gente sempre pensa em organizar uma outra oficina da Membrana. Então, eu não sei se eu daria uma oficina ainda, mas lisonjeada aí. Deveria. Eu ia, inclusive, perguntar, porque eu compartilhei um story da Membrana, né, especificamente hoje, né? Então, em algum momento, eu ia tocar nisso, porque quando eu vi a imagem, eu falei, poxa, que legal, eu entrei ali, vi que é algo, assim, majestoso, né? Eu até ia comentar. Passou uma pergunta aqui, que você já fez um vínculo aí, mas não ficou muito claro, mas não ficou muito claro, não. Você podia ampliar, que é o seu elo em relação à escrita com a Jéssica, né? Você já deixou claro aí essa coisa da irmandade e tudo, mas já citou várias coisas, mas eu acho que a pessoa perguntou logo no comecinho, e aí, de repente, falta abordar de alguma outra forma e tudo mais, e eu acho que é uma pergunta aí, por toda a nossa relação, né, que vocês duas vieram, assim, super parceiras, né, super unidas, juntas mesmo. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, acho que vai ser interessante. Ai, nossa, Ai, é até uma emoção, assim, porque eu e a Jéssica, a gente passou por um processo muito intenso, ela vai falar também sobre isso daqui a pouco, e ele foi muito compartilhado, tanto com outras pessoas, né, como a gente fala aqui, nas reuniões da própria Membrana, as pessoas liam os textos, comentavam, então essas outras leituras, elas são infinitamente maravilhosas, porque também igual, né? Eu talvez me repita aqui do que os meninos falaram, né? O Thiago e o Yuri nas lives dos dias anteriores, desse afastamento com o seu próprio texto, que é feito a partir da leitura das outras pessoas também. E aí eu lembro que na primeira vez que eu li, que eu compartilhei os meus poemas na Membrana, a Jéssica, ela entendeu uma coisa completamente diferente de um dos poemas da terceira parte, que até é dedicado pro meu amigo Vini. Acho que ele tá aí ouvindo. E aí, foi muito louco. Eu falei, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então, ali começou um elo. Acho que foi também finalzinho de 2017, quase no final do ano. Foi na casa da da Thalita, que é uma, nossa, colega fantástica da Membrana. E aí, a partir dali, a gente começou a dividir muitas dessas aflições de também se entender escritoras, que até então eu não me entendia assim, eu tinha até vergonha de me apresentar assim, para mim me apresentar assim não fazia sentido. E aí a gente começou a compartilhar essas coisas muito fortemente, principalmente em 2018, estreitou os laços, que foi quando eu entrei na Membrana, mais ou menos no começo, no meio do ano de 2018. E aí, a partir da leitura também coletiva do texto dela, nossa, que eu nem acreditava que eu estava participando daquilo, né? Foi uma coisa tão visceral, tão intensa,
que a partir dali a gente começou a se segurar uma na outra, né? Então, toda a insegurança que a gente teve enquanto fechava os livros, a gente passou muito juntas, assim, se ajudando. Então, quando eu me desanimava a enviar, ela falava, não, envia, envia. Quando ela se desanimava a enviar, eu falava, não, envia. Então, ali começou essa relação que até então eu acho que eu nunca tinha vivido, né? Que como mulher tendo essa relação tão sincera com uma outra mulher, não que eu não tivesse relações sinceras com outras mulheres antes, muito pelo contrário, mas entendendo que também era uma mulher escritora e que ela tinha as mesmas inseguranças que eu, então foi um processo que transborda até hoje. A gente já está com projetos que estamos pensando conjuntamente, que começaram a partir desse encarceramento, né, desse isolamento social. Eu estou há quase 50 dias sem sair de casa, então a gente se troca muitos textos, assim, se conversa muito, então em breve vem alguma coisa aí coletiva de nós duas. Vai ser ótimo, sem dúvida, porque a relação que está estabelecida e a qualidade da escrita de vocês é uma coisa belíssima, né? Então, quer dizer, não tem como dar errado. E eu tô vendo os meninos aqui falando da bebida, gente, controla, né, gente? Controla, por favor, viu? Sabemos que os meninos, um beijo para os meninos todos aí, porque tem sido um final de semana muito rico, né? Tá sendo uma delícia. Má, antes da gente continuar, vou chamar o Thiago, tá bem? Pra gente dar aquele recado gostoso de editor, e aí eu já volto pra gente dar continuidade. Perfeito. Tudo bom? Salve, Thiago. Tudo bem? E você? Salve. Tudo bem, Dani. Parabéns pela publicação. Obrigada. Eu tenho que te agradecer muito por tudo, né? Sempre ali, desde o comecinho, com a gente. Na verdade, quem agradece sou eu, que vocês que estão, esse grupo maravilhoso daí que se formou, que está encampando de uma forma tão bela os lançamentos e esse momento. Vocês são incríveis, né? E eu evito tomar muito tempo da live, porque tem tanta coisa para ser dita, né? Tem leituras para ser feitas e tudo mais. Mas eu estava ouvindo o que você estava falando agora sobre as suas cirurgias no coração, né? E eu lembrei de uma frase, mote, que a gente, quando o Vlad, eu, a Ana, lá atrás, a gente criou a editora, a gente se inspirou, que é do Cummings, que está até agora no nosso perfil, que é mais ou menos do tipo, que o nosso coração esteja sempre aberto às pequenas aves que são os segredos da vida. E daí, olhando o título do seu livro, eu fiquei assim, pirando com essa ideia e com a sua fala agora, de que tem gente nesse mundo, como é o teu caso, que quando coloca o coração uma vez para fora, ele fica para sempre lá, né? Do lado de fora, aberto, com coisas entrando e tudo mais. E só para finalizar, como eu falei, não quero tomar muito tempo, é um orgulho ter o seu livro com a gente. Parabéns. Que seja o primeiro de muitos, que seja uma história linda, esse processo, que seja o início de um processo, de uma história maravilhosa, tá bem? Parabéns mesmo. Te agradeço pelas palavras, muito obrigada mesmo. É um orgulho estar publicando pela Urutau, que tem esse processo que foi tão afetivo também, né? Eu acho que não poderia ter sido em outra, porque para mim foi afetivo desde o começo, então foi um processo muito bonito com vocês também. A gente acredita nesse trabalho da coletividade mesmo, né? E eu vejo também você falando sobre a fala e da importância das mulheres. Eu não vou comentar isso, porque não é meu lugar de fala, de forma alguma. Talvez a Débora depois possa comentar um pouco, mas a editora Tal tem bastante preocupação com isso, né? Inclusive a própria Débora, ela puxou uma antologia recentemente chamada Quem Dera o Sangue Fosse Só da Menstruação. Então tem que dar espaço, porque o mercado editorial tradicional, ele não dá espaço. Tem uma pesquisa, tem uma famosa anedota de uma história, não lembro de onde veio essa história, mas que fala que uma autora uma vez enviou um original para N editoras.
E ela não teve nem respostas ou teve recusas. Alguns meses depois, ela mudou apenas o nome, colocando o nome dela como masculino, e teve vários aceites. Então, é uma coisa que é muito importante. Mas, como eu falei, não quero tomar o tempo, não é meu lugar de fala, acho que vocês podem conversar sobre isso, tá bem? Um beijo para você, querida. Um beijo, Thiago. Obrigada por tudo. Eu gosto ele quando ele fala sobre isso, né? Normalmente agora respondendo as perguntas das pessoas, as perguntas que são mais recorrentes em relação à editora é se a editora publica homens. Então, acho que isso já é uma vitória, né? Acho que em toda essa falta de espaço que fica, eu acho que já é uma vitória, né? Então, receber mensagem. E não é uma só, né? Várias vezes os homens mandam perguntas assim, e aí, vocês publicam homens? Que legal. Né? Ai, que maldade dos meninos, vocês escrevem bem, calma, tô brincando. Não é? Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que graças à sua movimentação, e quando ele comenta isso sobre essa antologia também, eu também demorei muito para me dar conta, acho que eu já fazia meio que inconsciente, mas para me dar conta de que a gente precisa dar esse espaço dentro da gente mesmo, com as leituras de mulheres, essa valorização, e se envolver. Quando a gente se envolve, é aí que a gente se dá conta do tamanho do buraco, né? Do tamanho da situação. Então, esse teu registro, assim, desse processo, é uma coisa belíssima, belíssima, né? Uma coisa muito legal. Hoje, eu acho que a gente está mais organizado, e eu acho que hoje a gente consegue ler bastante, não vai ficar no desespero. Que me dá uma angústia, porque eu quero ouvir, quero falar mais. Então, assim, só tem uma coisa. Você comentou a respeito dos projetos novos que estão aí caminhando. Eu não sei se você quer falar algo específico, se já tem algo, porque a gente, se você quiser, fica à vontade. Eu me lembro de ter falado a respeito da exposição, mas não sei se você se sente exposta, se isso é uma coisa ruim, tem bastante tempo. Você falou brevemente, assim, que foi um processo amistoso, né, afetuoso, né, da publicação, de repente pontuar algo que te chamou a atenção, porque os meninos falam muito desse desapego, né, e é um sofrimento, às vezes. Eu me lembro ontem, principalmente da fala do Thiago, né, de ouvir o outro. Você comentou, se você quiser falar dessas coisas, vou adorar, senão a gente parte para as leituras. Você que guia agora, você que decide. Não, então, da exposição é uma coisa muito doida, né? Até as amigas, elas sempre falam que a gente, quando lança o livro, a gente bota o corpo para jogo. E eu acho que como a orelha mesmo da Júlia fala, esse é um corpo-livro, ou um livro-corpo. Então, é como se ele tivesse aí e eu tô com ele, então eu tô exposta. Ele foi, de fato, né? Acho que está sendo compartilhado com outras pessoas e outras pessoas que também não fazem parte do meu círculo, né? De amigas, amigos, leitores próximos. Então, isso é colocar o corpo para jogo. Então, como também as redes sociais, a divulgação, claro, me senti exposta e me sinto também por também estar lançando uma obra que é tão confessional, né? Que é tão autobiográfica, que tem muito de mim. Então, eu tenho assim um pouco de receio às vezes do quanto eu estou me expondo, mas eu acho que eu não consigo fazer de outro jeito. Exatamente porque as duas coisas estão muito entrelaçadas, né? Como eu já tenho falado desde o começo. Então, é isso, tudo junto. É um momento muito gostoso e novo, muito novo. Novo porque a gente não imaginava que fosse o formato e Uma pensada só. Uma pensada. Deu uma travada. Mas só, agora vou.
Eu vi um comentário aqui da Júlia dizendo que escrever poesia é coragem. Eu acho que ser mulher é coragem e escrever poesia, então, de peito aberto até ganhar é mais ainda. Concordo muitíssimo. Então, assim, mas vale a exposição. Eu acho que vale a exposição porque tem um tamanho de um mundo, isso tem que se expor mesmo, que é esse tipo de mulher que se expõe, que me protege, que protege todas nós, né? Que mete a cara pela gente. Então, eu tô vendo aqui o pessoal todo apaixonado, que é mesmo, esse sorrisão aí é uma delícia. Te ouvir é uma delícia. Muito gostoso. E dos projetos, com a Jéssica, se você quer anunciar já, se ainda está muito no caminho. A gente pensou, a gente está escrevendo, trocando o que chamamos de cartas da quarentena. Infelizmente, não é uma escrita do papel, que eu acho que seria incrível se pudéssemos realmente fazer isso no papel, mas a gente está fazendo por e-mail. E pensar muito no projeto, que eu adoro, que é Como Se Fosse a Casa, que é da Ana Martins, que ela dividiu com o Eduardo Jorge, que é um outro poeta. E é uma edição belíssima, porque são poemas que os dois escreveram enquanto ela morava no apartamento dele e ele passa uma temporada fora. Que é, inclusive, uma coisa que já aconteceu comigo, porque a Gi, que escreveu o meu prefácio, passou também uma temporada fora e eu fiquei no apartamento dela, né, morando no apartamento dela e do Alisson. Eu e o Yuri morando no apartamento dela e do Alisson. E todo o processo de mandar o livro foi feito no apartamento dela. Então, eu pensei muito em fazer uma coisa assim também nesse período de quarentena, que a gente está ficando muito em casa. E eu gosto muito desse título, né? Como se fosse a casa. Então, duas pessoas, né? Dois poetas escrevendo suas visões do que são essas casas diferentes. E aí eu trouxe essa ideia para a Jéssica e a gente está tentando dar corpo a isso e vamos ver como é que fecha, enfim. Provavelmente vai ter umas colagens da Jéssica também, já tem umas fotos, e acho que vai ser bem legal. E projeto de tradução, que agora resolvi me aventurar nesse mundo, por mais que dentro da minha perspectiva no doutorado eu não esteja muito a par das dinâmicas da tradução, eu comecei a traduzir como um passatempo, mas claro, de forma bastante dedicada também. E aí a tradução me trouxe a Orieta Lozano, que é uma poeta da Colômbia, e muito porque o Nuno Judici, que eu comentei, né, poeta, ele fez uma antologia, organizou uma antologia de poetas latino-americanos em Portugal. E parece que foi uma das primeiras edições que saiu em Portugal, e aí eu tive contato com isso, e aí comecei a ler os poemas da Orieta e fiquei alucinada, e entrei em contato com ela, consegui entrar em contato com ela, e ela, assim, me mandou os livros em PDF, e eu comecei a tradução de um deles. Então, a ideia de, até o final desse ano, é traduzir esse texto da Orieta, e vamos ver o que vai ser a partir daí, mas tô nos projetos de tradução também. Riquíssimo, que delícia, é gostoso demais, porque eu acho que é assim que a coisa vai se dando, né? Vai se alargando e quando a gente vê, já está envolvido em 1000 projetos. Mas eu adorei essa ideia que vocês estão trocando aí, eu acho que vai ter um olhar muito, muito único, porque vocês já têm uma linguagem muito bonita. E a gente está num momento muito propício, né, para ter essas reflexões. Né? Se não for agora, eu não sei quando vai ser. Que a gente entra em contato com essa própria angústia de não sair de casa, né? 50 dias sem sair de casa é complexo, né? Eu acho que eu tô também nesse mesmo período, eu acho que eu fui uma vez ao mercado e para mim foi um choque, né? Como tem sido difícil, né? Estabelecer-se e manter a sanidade, né? Se é que é possível, né? Porque a gente dá uma enlouquecida, né? Mas, não quero tomar seu tempo, não quero tomar seu tempo.
A gente tem uns 15 minutos, pelo menos? Tem. Mas escolhe os poemas pra gente. Escolhe os poemas. Eu acho que você pode falar pra gente do seu favorito, se tem algum que foi aquele parto, assim, que te choca. Né? Sempre tem um que você fala, olha, que quase morri. E você já falou do tempo que você levou aí para produzir, né? De tudo mais, mas assim, falar deles e ler pra gente, que é o que a gente tá esperando. Legal. Eu vou começar então com um dos que eu mais gosto, que é o primeiro da segunda parte. Todos os poemas da segunda e da terceira parte, eles não são nomeados, só da primeira parte que levam título. Então esse é o número 1 da segunda parte, que vem logo depois do que a gente chamou de prelúdio, que é essa prosa poética, muito inspirada por essa leitura do Raduan. E aí, acho que fala um pouco sobre tudo isso que eu já coloquei aqui para vocês em relação à própria questão do peito aberto, a busca pela linhagem, seja ela enfim, familiar ou dentro da literatura, e um pouco desse processo que é também o criar, que pode ser muito difícil e complexo, igual você falou, né? Dessa coisa de botar para fora, que às vezes demora para a gente conseguir em palavras. Então, vou ler. Ardia o fogo ancestral, taquicardia, taquicardia, taquicardia. Angústia dos tempos remotos da placenta. Ardia o tronco central da genealogia. Circuito desperto no alento da brasa engasgada e o vento cortante na narina. Taquicardia, taquicardia, taquicardia. Pulsa uma coisa de antes, embrenhada nos pelos uivantes, no faro e na unha e nos dentes de um corpo estendido, errante. É belíssimo, é belíssimo. Eu quero, às vezes, falar, eu quero fazer um elogio, fazer um comentário, né? E aí eu leio, todo mundo tá lá, meu poema favorito, é maravilhoso, todo mundo já falou o que eu queria falar. É lindo, Meu pai, é lindo. opa. Gente, ó, tem os outros autores que já passaram por aqui, às vezes eles falam, vai lá, que o meu preferido é o Solstício, lembra desse? Gente, o preferido tá na página 27, tá bom? Já abre direto lá, que é esse. É maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Lê mais uma, lê mais um. Claro. Qual é? Então, vou para a parte primeira, que é Os Princípios da Cicatriz, é o nome. E aí eu vou ler, como eu tinha prometido no feed do Instagram, que eu ia ler 3 poemas dedicados a 3 amigos maravilhosos, e um deles é dedicado para Maria Lígia, que chama Antes de os Ossos Pesarem. Daqui a 5 anos, pensou Maria, entre os braços longos, eu quero tudo o que eu quero. Pés nas águas, pelos acobreados, uma bacia abaulada para lavar corpo e copos. A intensidade invernal de quem espera, areia minúscula entre os mindinhos, pequenos tecidos para conter as tranças, jiboias tortas no alpendre, lodo fresco entre soleiras, o abandono da noite entre as frestas, a amplitude da tristeza em seu estágio final. Maria Lígia diz que está chorando ali. Tem gente chorando, eu não tenho nem como expor aqui, porque o povo tá chorando. Gente, não chora, calma. Calma, gente. Calma junto comigo, calma. Mas olha, são belíssimos, 2 escolhas lindíssimas. Esse, inclusive, é um que me toca muitíssimo. Né? Essa coisa do abandono da noite entre as frestas, é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, são imagens muito belas, são imagens maravilhosas. Obrigada. Você falou que eu ler mais, vamos lá. Deixa eu ver, eu anotei as páginas, capricorniana que sou, para ser mais rápido. Eu acho
o achado no PDF. Tô chegando lá, gente. Espera lá. Deixa eu vir aqui, não. Esse eu vou ler para o meu querido, grande amigo, leitor e escritor Jefferson Torres, que acho que deve estar aí. É um dos meus favoritos do livro. Esse foi composto depois. Ele começou como ideia na primeira oficina da Angélica, né, que eu escrevi esses poemas dedicados aos amigos ali, comecei. E esse eu compus e peguei a ideia, mas compus para o peito aberto mesmo, já pensando nele como projeto. Então é assim. Jefferson usa os silêncios para nos distrair da vida desbotada. Ele desaparece quando alguém pega mais que 4 ônibus ao dia, ao invés de 3 pinhas nos canteiros do centro. Afasta-se e vive entre os cães de rua, nos terminais de ônibus, cata a substância de pertencer como um filhote fareja o rabo da mãe. Reaparece delgado em nosso sofá, surge como quem escala alturas de pedra, uma cabra que salta entre nossas falésias. Ariano, né? Tem que ser Ariano. Cabrinha. Olha, é lindo. Olha, eu acho que essas pessoas nesse momento elas devem sentir assim. Não tem explicação, porque assim é tão bordado ali, né? É uma coisa muito bonita de enxergar, né? Não só de ouvir. Que delícia, né? Do mundo. Pelo amor de Deus mesmo, eu tô vendo os comentários, só coração, só eu te amo, e é uma delícia. Que bom, gente. Temos tempo, né? Temos acho que uns 8 minutinhos ainda. Yes! Aí depois eu vou ler mais um, talvez mais dois, porque são poemas curtos, né? Depois, quem tiver o livro, vocês vão ver que não tem poemas muito longos. Não, são curtinhos. São curtinhos, então é legal que dá pra gente ler alguns aqui. E daí depois eu queria deixar uns minutinhos também para agradecer, porque eu tenho muito a agradecer. Então vamos ler esse que eu fiz para Tássia, que é uma mulher maravilhosa, minha amiga. Então, vamos lá. Isso não é um poema, Tássia. É conversa de 2 bocas distantes. Quem dera ver sua cara, Tássia, naquela cor malva do catálogo da Pantone, que é só sua. Tássia, tentaram copiar a iluminação das suas pálpebras, o tom exato dos seus pelos nas caixas, as cordas vocais em novo arranjo. Tássia, as calças verdes em veludo só podem vestir as suas pernas, Tássia. Tentaram copiar a iluminação dos seus pelos nas pálpebras, Tássia, o tom exato das calças verde musgo em novo arranjo, Tássia. A cor malva não é um poema. É lindo! É lindo! Tássia do céu, que cor que é essa? Já manda uma foto pra gente aqui, pelo amor de Deus. Ela tá sempre usando uma cor assim, um verde, um malva, e eu nunca vi pessoa que combina tão bem as cores como Tássia. Sigam ela nas redes sociais, pessoal, vocês vão ver que... Já é uma indicação, tá aqui embaixo. Que delícia, né? Delícia. Tá com outra ideia? Lê mais um ou agradecer? Lê mais um, bora. Lê mais um, que eu vi que meu pai falou ali, lê um da sua infância. Ok. Daí eu separei aqui o último, acho que é o último da primeira parte, que chama Antes do Em Seguida, que eu escrevi muito pensando em como então seguir como criança ainda, tendo no histórico 2 cirurgias cardíacas, né? E esse poema, ele foi baseado num laudo de alta que eu tive do meu cardiologista. Então, vocês vão ver.
Chama Antes do Em Seguida. A criança, portadora de insuficiência mitral grave, com hipertensão pulmonar, retração da cúspide anterior com intensa fibrose, situada abaixo do segmento de anel protético, com ruptura de cordas anteriores, recuperou-se bem em ritmo sinusal, evoluiu sem intercorrências, sugere-se lições de piano, banhos de lua quinzenais, o abandono das rodinhas da bicicleta. Um abraço ao seu dispor. Ai, as rodinhas da vida, né? Que a gente precisa abandonar depois de todo esse processo. As rodinhas da vida. Exatamente. É belíssimo. São todos belíssimos, né? São todos. A Tássia vai ser procurada agora. As rodinhas da vida que me marca. O meu favorito é um bem menorzinho. A imagem que mais me marcou quando eu li é esse Antes das Cinzas, né? Que fala de um caixão, né? Dos pés descalços. É maravilhoso, viu, gente? Vai lá, tá bem nesse que eu achei mais lindo. Mas eu não vou mais te interromper para você poder terminar da maneira como você imaginou. Ai, gente, muito bom, né? Foi ótimo. Eu tava aqui tão nervosa, mas foi super legal. Então, queria agradecer, meu Deus, a presença de todo mundo. Os comentários passam rápido, às vezes eu não consigo ver quem está online, mas obrigada, que bom ter vocês aqui comigo nesse momento. Espero que a gente possa se abraçar muito em breve, né? Enfim, eu queria primeiro agradecer a Urutau na figura, né? Na sua figura, Débora, do Thiago, do Vlad. Igual eu falei já, que foi sempre um processo muito afetuoso, muito aproximado, muito pessoal. Então, essa pessoalidade da editora, em todo o processo, eu acho que deu um tom, assim, muito especial a tudo. Gostaria também de agradecer as pessoas que escreveram os paratextos de peito aberto, que foi a minha amiga Gisélia Brespacher e a minha amiga Júlia Reis. A Gi escreveu o prefácio, e a Gi é minha amiga de infância, né, de pré-adolescência, e então foi 2004, eu lembro. Vocês se conheceram em 2004, tá aqui na minha mente, tá? Eu lembro. Então, é um texto muito afetivo, afetuoso, muito querido, e eu queria que fosse uma pessoa assim que me conhecesse há bastante tempo para escrever. E a Júlia, que escreveu essa orelha, pensando em triângulos, em tríades, que tem muito a ver com o próprio livro, que é dividido em 3 partes. Então, acho que as duas captaram muito do que ali eu tinha proposto no livro, né? Fizeram essas leituras muito antes de outras pessoas. Ao meu amigo William Dolbert, que fez essa foto linda em meio às árvores do passeio público, que é a foto que vai junto com a bio aí no livro. Agradecer. Tá lindo. Agradecer a Membrana e as pessoas que, né, fazem parte dessa grupa maravilhosa, que sempre me acolheram e sempre compartilharam, principalmente as figuras da Jéssica, da Natasha, da Yasmin e da Isadora, que estiveram comigo no momento que eu estava fechando o meu livro. A gente se reuniu e elas puderam estar presentes e leram e sugeriram mudanças que algumas delas eu acatei, inclusive, porque foi uma leitura muito gostosa. Então, Membrana, a Cê me pediu para eu mandar um beijo para as Membranas. Beijo, Membranas. E agradecer o Yuri, né, meu companheiro, que também lançou na sexta, que fez esse drink maravilhoso para mim. E que é, de certa forma, o meu primeiro leitor de todos os meus poemas. Então, é esse o agradecimento. Gente, agora vai entrar a Jéssica. Fiquem, permaneçam. Jéssica. 30 segundos restantes e a gente vai cair. Gente, volta, que agora eu volto com a Jéssica daqui 2 minutos, tá bem? Má, obrigada.
Obrigada!